Olá, estamos aqui em mais um episódio do ACicast, o podcast da ACIC, da Associação Comercial de Campinas. Muito obrigado a você que está assistindo. E hoje eu tenho uma convidada super especial, só para contextualizar vocês, a gente está gravando esse podcast uma semana antes da Semana de Negócios e Empreendedorismo, a SNE, que é um evento da ACIC, que promove diversas palestras aí em 3 dias, com muito conteúdo, experiência e networking. E a minha convidada de hoje, ela vai ser uma das palestrantes. Então, dependendo da data que você assistir, você vai ter uma degustação do que a gente vai apresentar dentro desse evento. Dependendo, esse evento já vai ter passado, mas você também vai ficar com vários insights aí. Então, a minha convidada de hoje é a Tatiane Mosman, que ela é líder de marketing de produto no CPQD, muito ligado à inteligência artificial e internet das coisas. Inclusive, essas são duas coisas que a gente vai falar bastante hoje no podcast aqui. A gente vai abordar esses temas que estão bastante em alta, né? E a Tatiane, ela tem mais de 20 anos de experiência, desenvolveu habilidades sólidas em diversas áreas no campo de marketing e negócios, tanto nacional quanto internacionalmente. Aí depois a Tatiane vai poder contar um pouco dessa experiência pra gente. E sua expertise abrange marketing de produto, growth marketing, estratégias go-to-market e marketing digital, entre muitas outras. Então, Tatiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, do trabalho que é tão normal para a gente e levando essa informação para cada vez mais pessoas. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece você por estar aqui. Quer contextualizar um pouco a sua carreira, o que você se especializou? Eu dei uma breve introdução, mas conta pra gente aí como que você chegou até aqui. Tá, vamos lá. Eu sou formada em marketing e propaganda, com ênfase em publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Desde que eu estava na faculdade, já ingressei com uma agência de publicidade aqui em Campinas, trabalhava na área. E depois, quando eu tinha 23 anos, eu já tinha acabado a faculdade, eu resolvi me mudar para a Alemanha para fazer uma experiência fora, me estudar um pouco, né? Quando eu fui para a Alemanha, eu fui trabalhar com outras coisas, eu fui de au pair para aprender o idioma mesmo. Legal. E chegando lá, e aí eu não queria voltar para o Brasil, eu comecei a pesquisar um pouco, falei, não, vamos ver como que é o mercado de trabalho. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi a palavra SEO, marketing digital. Isso foi em 2010, há muito tempo atrás, né? E eu falei, meu, o que é isso? Não, de verdade, eu tinha acabado de sair da universidade, eu não sabia. No Brasil, a gente não falava disso de uma forma... pelo menos, eu não tinha tido acesso, mesmo tendo saído da universidade há pouco tempo. Mentira que eu saí em 2005, mas tudo bem. Mas tava no mercado de trabalho, né? Sim. E aí eu fui fazer um curso, fui me especializar. Falei, não, vou me especializar nisso aqui. E aí foi quando a gente tava aquela digitalização, aquela coisa do Google, de você fazer conteúdo, indexar no Google. E aí, então eu me deparo com esse primeiro marketing digital e eu começo a me especializar e entro numa empresa lá na Alemanha, e trabalhei por 6 anos nesse mercado ali de marketing digital, desenvolvendo conteúdo, quando as coisas eram muito diferentes do que é hoje ainda, né? Hoje a gente tem um monte de coisa para ajudar, a gente fazia muita coisa manual, na mão. Uhum. Você comentou, só interrompendo um pouco, eu achei um ponto em comum que eu também fiz publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Aí você comentou que saiu da faculdade em 2005 e nunca tinha ouvido falar de SEO. Eu saí em 2019 e também não tinha ouvido dentro da faculdade muito pouco falar sobre marketing digital, SEO. Então, ainda a gente tem, né, um atraso em relação a isso. Tem um gap. Sabe que eu voltei para o Brasil em 2013 e eu dei, acho que 2 palestras na SIC falando de marketing digital, de SEO. Porque aí eu vim para o Brasil, vim trabalhar com isso, enfim. E as coisas foram acontecendo. E aí depois eu entrei no CPQD. Aí eu tive filho, dei uma pausa, tive meu primeiro filho, aí eu entrei no CPQD, onde eu sou marketing de produto, que é uma coisa bem específica, bem especial, assim, é bem especialista, na verdade, né? E aí o CPQD é um polo de tecnologia, onde aí você vê um mundo que você nunca tinha visto. Você fala, nossa, eu nem imaginava que acontecia tantas coisas, e você se depara com produtos tão novos, com tanta tecnologia, com tanta inovação. E aí eu cuido hoje desse portfólio. Na verdade, eu tenho 2 portfólios, que é o de inteligência artificial com a IoT,
que a gente hoje tem um produto, eu vou falar um pouquinho mais para vocês disso, uma plataforma, e cuido de um outro produto que a gente usa inteligência artificial para fraudes, para sistemas financeiros. Legal. Ele é mais focado para sistemas financeiros e a gente usa IA neste produto para ajudar aí bancos, instituições a se precaver de fraudes. Legal. Então, eu estou bem inserida nesse mundo de IA, de tecnologia, né? O CPD proporciona isso pra gente. Que legal, Tati. Então, já entrando até no tema que a gente veio para discutir aqui, a gente sabe que está bem alta a inteligência artificial, a IoT, que é a internet das coisas, mas ainda para algumas pessoas é difícil entender o que é. Então, contextualiza para a gente, para o pessoal aí que está assistindo, o que é inteligência artificial e o que é a IoT, a internet das coisas. Bom, vamos lá. A inteligência artificial é um campo da computação, né? Onde se concentra sistemas, onde que a gente usa modelos matemáticos para simular, como que eu posso dizer? A inteligência humana. Então, ele é feito para simular uma decisão humana. Mas quem faz isso? São humanos. Como isso funciona? Isso você cria um código, ele sai funcionando. Não, eu preciso de muita base, eu preciso de muitos dados para treinar, né? Um sistema, uma inteligência artificial. Eu preciso de conteúdos, a gente brinca que eu preciso de dados. Dados catalogados. Eu vou dar um exemplo para você. Muita gente se vê essa transformação digital em call center, onde tem um assistente virtual fazendo um atendimento no lugar de um humano, né? Que você liga. Mas como que foi? Ele cria um algoritmo, ele sai falando, não. Toda essa base do call center de atendimento, todas aquelas ligações gravadas, que sempre falam que são gravadas, todos os dados são transcritos. Eles passam para um papel e isso usa de base para essa inteligência artificial poder fazer aquele atendimento e ter aquela conversa. Então, sempre tem um humano por trás de uma inteligência artificial. A gente precisa de muitos dados, muitos algoritmos, muita informação para treinar ela de uma maneira muito simplista, assim, né? Ela foi tomada para tomar decisão, ela toma a decisão baseada no treinamento que ela teve. Então, se ela foi mal treinada, ela vai tomar decisões não tão boas. Claro, a tecnologia está avançando num ponto que a própria... Eu vou te dar um exemplo da própria Alexa, da Amazon, né? Que é essa assistente de casa que a gente fala. Ela vai aprendendo com que a utilização... Ela auto se alimenta. Então, com tudo que a gente vai falando para ela, com todas as informações, ela vai se autoalimentando. A gente começa a ter uma inteligência mais avançada, que ela se autoalimenta. Mas com sempre aqueles dados iniciais. Com aqueles dados iniciais. Mas sempre precisa ter alguém ali apurando, aferindo aquilo ali, falando, não respondeu certo aquela pergunta. Então, sei lá, uma criança, o meu filho de 6 anos perguntou uma coisa para a Alexa, ela não entendeu. Aí eles olham e falam assim, então a Alexa não está entendendo criança, eu preciso de mais base de criança falando para eu poder treinar a Alexa para ela poder responder. Então, sempre tem humanos por trás daquilo e acompanhando, fazendo essa retroalimentação. Isso entra no medo de muitas pessoas que ainda desconhecem, né? Que acham que a inteligência artificial vai tomar a vida própria e vai começar a dominar a humanidade. Quem sabe um dia, mas eu acho que a gente está bem longe. Pode avançar. Agora, quando a gente fala em IoT, o que é IoT? É você trazer vida para qualquer equipamento. Então, assim, você colocar um conector que conversa com a internet para trazer informação. Um exemplo do dia a dia. A máquina de lavar da Samsung hoje, a Samsung tem uma máquina onde você programa para lavar sua roupa e na hora que acaba ela manda uma informação para o seu celular falando que a máquina acabou, ou se acaba a energia vem um aviso lá. É você conversar com o equipamento, é você extrair dados de qualquer equipamento ou interface, um aparelho médico, é você conseguir extrair esse dado. Ele está conectado e enviando esse dado para algum lugar. Tem um conector. Legal. Esse robô que limpa a casa sozinho, né? Você mapeia, então ele tem já eu não vou dar spoiler, que depois eu vou falar desse robô de novo. Mas ele mapeia, então ele tá saindo dados desse robô para algum lugar. Você consegue ver o que ele tá fazendo mapeando, então você trazer vida e extrair dados de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser, tipo, qualquer coisa. Se eu quiser pôr um conector nessa mesa para eu tirar uma informação de temperatura, eu poderia pôr nessa sala. Isso é um IoT que está extraindo um dado para tomada de alguma decisão futura. Né? A gente está ainda muito no começo de trazer informações. Depois a gente vai falar. Aí a IA vem para
tomar a decisão em cima daqueles dados. Uma coisa que eu vi recentemente também, não sei se é da Amazon ou não, mas tem um conector que vai na geladeira e ele identifica quais produtos faltam e já faz o pedido para o supermercado. Isso é considerado? É considerado IoT total, assim. Tem algumas geladeiras. Aqui dentro do Brasil, acho que a Samsung, talvez a LG tem alguma coisa assim, elas já estão, elas vêm com isso de nascença, elas identificam, por exemplo, aqui tinha meia dúzia de cerveja, agora tem 2, ela mandou um alerta, só tem 2 cervejas na sua geladeira, você quer pedir mais? No Brasil, a gente não tem o hábito ainda de usar, por exemplo, dispositivos como a Alexa para fazer compra. Mas nos Estados Unidos é muito comum o uso desse dispositivo para fazer compra. As pessoas mandam vir, faz compra, Alexa, repete a minha compra, da minha última compra e acrescenta mais isso, e chega a compra na sua casa. A gente não tem essa cultura ainda no Brasil, mas vai chegar, tá chegando, tá vindo, né? Eu tenho... inteligência artificial, acho que ainda está mais em alta do que a internet das coisas, na verdade, na cabeça do consumidor, né? Porque eu ainda vejo mais dúvidas em relação a isso e mais pessoas não sabendo o que é do que inteligência artificial, porque o ChatGPT tomou muita forma e trouxe esse conhecimento para o pessoal de inteligência artificial. Tem gente que acha que só o ChatGPT é inteligência artificial, mas a gente tem uma infinidade de outras ferramentas também para esse campo, né? Sim, a gente tem o ChatGPT, é o que veio, é o comercial agora, né? Que caiu e que... Cara, ele é... Que começou a dar essa cultura de utilização. E aí eu vejo as pessoas com muito medo, assim, né? De verdade, na Itália, eles estão fazendo um documento para proibir o ChatGPT lá. Porque eles estão com medo o quanto isso vai influenciar os alunos, o quanto isso vai... E as coisas, eu acho assim, é uma coisa muito boa. E a gente tem que tirar valor disso, mas... O humano, ele é tão inteligente que a gente tem que saber fazer as perguntas certas para tirar as crianças não vão ler mais, as crianças vão pedir o trabalho da escola lá, porque você sabia que o ChatGPT, ele não dá a mesma resposta da mesma coisa. Ele sempre vai dar uma resposta diferente sobre aquele assunto. Então eu vou fazer um resumo dele, ficou muito fácil, né? Mas se a gente usar com sabedoria, né? E se a gente é uma coisa que veio para facilitar muito a vida. Outro dia eu precisava fazer uma tradução de um material em inglês gigante e cotamos o tradutor, ia demorar. Gente, eu pedi pro ele me entregou um negócio assim muito rápido, mas numa qualidade impressionante, que aí eu só fui lá fazer o pente fino, né? Então, tá vendo como ele ajuda? Mas isso é um perigo, eu vou perder. Não, ele me entregou, mas eu tive que ir lá, eu, humana, revisar para ver se tinha sentido. Por quê? Porque ele é treinado por uma base e eu preciso ver se aquilo tá coerente. Eu também ia falar mais pra frente, eu vou antecipando as coisas. Mas a gente sabe cada vez mais a gente tá vendo filme criado pelo chat. A inteligência artificial, o chat já escreveu, acho que mais de 10 livros. Não sei quantos quadros ele já fez. A gente vem para uma era que daqui a pouco a gente vai começar a assistir as coisas na internet e é a inteligência artificial que está criando. O Facebook lançou a dela agora. O Facebook lançou, que eu não me lembro o nome agora, mas ele lançou a mesma ferramenta e é open source, é para você usar para trazer benefício para alguma coisa. Significa que eu dentro do CPQD, eu posso desenvolver um sistema e trazer essa base do que o Facebook criou, que está muito rica, tem muita informação. Eu não preciso ir lá ficar criando modelos, que isso é caro. Né? Então, eu uso uma base pronta, que é open source, que todo mundo está alimentando e eu posso tirar valor disso. Acho que faz total sentido, assim, o que otimiza, né, alguns trabalhos que você demoraria tempo, teria que investir até na contratação de uma tradutora, como você falou. Mas aí não é só colocar lá, pegar e usar isso. Não. Tem que ter também um ajuste, tem que ter a parte humana ali, ajustando para dentro do contexto que você está inserindo aquele trabalho, atividade. Exatamente. Legal. Tati, seguindo aqui no nosso roteiro, eu queria perguntar para você qual que é o papel da inteligência artificial e da IoT hoje em dia para as pessoas. Qual que é o principal papel dessas ferramentas? Se é para otimizar, qual que passa a ser a principal função aí?
Eu acho que o papel deles é para trazer desenvolvimento. É para trazer... A gente tem aí o IoT e a inteligência artificial, ela... É só, o mundo está sofrendo... A pandemia, a pandemia, ela nos acelerou... Tem estudos que falam 10, tem estudos que falam 20 anos. As empresas, de repente, se viram fechadas, as coisas precisavam acontecer, então veio essa digitalização, todo mundo começou a ir atrás de como digitalizar um call center, de como... E essa digitalização da indústria 4.0, que a gente chama de... O que é a indústria 4.0? É trazer digitalização. Quando você... Não só no chão de fábrica, tá? Se eu te falar que ainda hoje, a gente tem tudo isso de tecnologia, tem tudo isso acontecendo, mas ainda hoje, olhando para o cenário Brasil, as empresas, elas estão muito atrasadas. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, infraestrutura. As empresas têm tantas coisas para resolver que isso sempre vai ficando ali. Só que aí, eu tenho uma indústria que tem um cliente. Esse cliente, ele já se digitalizou, ele começa a cobrar dessa indústria aqui, que ela chegue no mesmo patamar, né? Então, tá todo mundo... Então, ela veio... Eu acho que a inteligência artificial, o IoT, ele veio nos trazer... mover a economia, né? Ele veio gerar novos empregos, ele vem trazer revolução mesmo, né? A gente está sofrendo uma revolução. E o papel deles é esse, é de trazer inovação. Acho que a palavra é inovação, é fazer com que as coisas mudem de patamar, de eu usar pessoas para trabalhos mais inteligentes, não que o que elas façam não são inteligentes, mas deixa eu mudar, para eu aproveitar melhor as pessoas e deixar que as máquinas, por exemplo, eu posso falar para você, eu posso fazer um IoT preditivo com uma análise de IA, onde eu consigo pegar o histórico de uma máquina, eu plugo um conector nessa máquina, mandando informação. Eu pego todo o histórico dessa máquina e aí eu percebo que essa máquina quebrou num determinado momento. A minha inteligência aprende com isso e aí eu começo a ver que quando essa máquina, a inteligência, aí eu estou monitorando, porque eu estou recebendo o dado. Ela começou a fazer aquele ruído, atingiu aquela temperatura, ela quebrou. Então, a IA manda um alerta falando assim, ó, para a máquina e faz uma manutenção porque ela vai quebrar. Então, isso diminui muito o custo de uma empresa. Eu fazer uma preventiva. Antes da máquina quebrar, eu estou consertando ela. Olha que sensacional. Eu não preciso ter um humano lá, que às vezes está lá no dia a dia, não vai ouvir o barulho que a máquina está fazendo. Então, eu tenho um sensor mandando uma informação. Você imagina numa linha de produção de um Note, não sei se você já viu, as pessoas passam por uma linha de qualidade. Aí fica um monte de pessoa olhando. Sei lá, tem gente que é responsável pelo teclado, tem gente... Então, as pessoas estão lá. Eu coloco uma câmera de visão computacional com uma IA por trás, que eu já ensinei o padrão para ela. Ó, se sair desse padrão, você manda um alerta. A câmera está ali olhando. Então, essas pessoas elas podem estar fazendo coisas, sendo melhor aproveitadas numa produção, no seu trabalho, né? A câmera está ali olhando. A gente tem projetos disso, inclusive. Isso é realidade, né? Isso acontece. Então, isso veio para trazer essas coisas, essas facilidades, essas inovações. Eu acho que essas coisas elas têm que ser programadas ainda pelos humanos, mas que para absorver uma quantidade de dados que a gente ainda não é capaz de absorver. Então, isso acaba otimizando muita coisa, muito trabalho nosso. E aí, entrando no impacto disso, né? Você falou um pouco do papel que a inteligência artificial e a IoT tem, mas qual que é o impacto de ambas as ferramentas atualmente no cotidiano das pessoas? Ou qual pode ser o impacto dessas ferramentas? Olha, Lucas, eu vejo o impacto como bom, né? Então, eu vou voltar a falar assim, ó, a Alexa, a Siri, ela dentro da sua casa, hoje acho que é muito comum. Hoje a gente já vê isso mais aqui dentro mais a Alexa do que a Siri, que é da Apple, né? Cara, são coisas boas, eu acho, que quando você traz a tecnologia, a IA a seu favor, né? Quantas pessoas hoje usam o Smart, o Apple Smart, né? Você vai pra academia, você tá ali controlando. Isso é IoT. Você tá controlando seu batimento cardíaco, você tá... Tá vendo como isso é inserido no nosso cotidiano e a gente nem sabe. É IoT, tá capturando dado, eu uso pra ir na academia então, e nem... Você tá vendo seu batimento cardíaco, você vê
Então, você sabe o seu ápice de corrida, o quanto que você tem que diminuir, o quanto de gordura que você está queimando. Enfim, a gente controla tudo. E a IoT está intrínseco no nosso... Já virou cotidiano. Outro dia eu fiquei sem o Waze. Gente, eu juro que eu fiquei assim... E para caminhos que eu conheço, né? A gente se acomoda. A tecnologia... ela te traz essa comodidade, que quando você, de repente, não tem, você se assusta. Antigamente, sei lá, eu fui pra Alemanha, eu usava um mapa desse tamanho pra andar pra todos os lugares. Hoje eu nem me imagino indo e usando o mapa, porque isso também traz essa... Comodidade. Comodidade. Né? E aí fala assim, nossa, mas eu não vou falar porque você vai me fazer uma pergunta disso, eu vou... Não vou, mas eu acho que existe um impacto... já tá no nosso... Gente, banco digital. Hoje você tem o banco no seu celular. Quem vai no banco hoje em dia é muito difícil, né? O que possibilitou isso? A tecnologia, né? O cartão hoje, você não precisa mais nem andar com o cartão físico, né? Você libera o cartão E é a tecnologia que te... Então, assim, eu acho que os impactos são positivos, né? São positivos. Eu vejo... Eu sou suspeita para falar, mas eu vejo como positivo, faz total tá? sentido. Isso do banco que você falou, antes dos bancos digitais, a maior dificuldade das pessoas era saber consultar o saldo que tinha na conta. Elas tinham que ir até o banco, tirar um extrato para saber quanto tinha na conta, não sabia quanto podia gastar, quanto não podia. E com uma simples mudança, isso daí já é possível, acessando o aplicativo em menos de 1 minuto, você sabe quanto você tem na conta. Exatamente. Você consegue transferir de uma conta para outra. Cara, você faz o Pix. O Pix, quando que a gente pensou que a gente fosse fazer dinheiro? Eu tô aqui, eu mando aqui para você, na hora você vê, eles têm... 10 segundos. Você sabia que é um SLA de 10 segundos, mas sempre é antes que isso. É imediato, né? E é tecnologia. Quem está por trás do Pix é blockchain. É uma outra tecnologia, é uma outra... Mas a tecnologia nos proporciona evoluções, inovações que quando você fica sem, você acha que aquilo fazia parte da sua vida. Por exemplo, os meus filhos, eles são pequenos. Eles acham que é normal uma Alexa. O meu filho pergunta tudo pra Alexa. Ele pergunta a hora, ele manda ela tocar música, ele manda entrar no Spotify. É normal pra ele isso. A minha filhinha tem 1 ano, vai fazer 2 anos. Ela mal sabe falar, ela chama Alexa. Ela tenta, pelo menos, né? Então, assim, por quê? A gente pergunta tudo pra Alexa. É ruim? Por que seria ruim, né? Eu acho que você tem que tirar a coisa boa. Ah, não, porque não para de pensar. Já ouvi gente falando, o excesso de tecnologia faz a pessoa não parar de pensar. Cara, a gente brinca de jogo do milhão com a Alexa. A gente joga com ela. Então, assim, tudo tem coisa boa. Então, como você está usando aquilo. Mas as pessoas acham que a inteligência artificial e o IoT está muito longe da vida delas, mas está dentro da casa delas em alguma coisinha. Então, ou está num relógio, ou está num aspirador, que agora todo mundo tem, que é uma bênção, né, na vida das pessoas. Tem aspirador, tem uma... Então, assim, sempre alguém tem... Sabe onde usam muita inteligência artificial? Netflix, YouTube. Cara, o que aconteceu? Você assiste um filme, tem um algoritmo lá, que fica captando o que você procura, e ele começa a pôr filmes que tem a ver com o seu perfil. Quem que faz isso? É a IA, a inteligência artificial. Todas aquelas sugestões que você vê de filme, é um algoritmo que está correndo atrás dali do Netflix para direcionar você para aqueles filmes. YouTube, Google, eu procurei mala de viagem, aí começa a passar imediatamente várias propagandas de mala. É um algoritmo do Google que está lá, é IA, então a gente tem contato com IA o tempo todo que a gente nem sonha. Imagina. Mas está lá, na nossa vida hoje... Faz um tempo já, né? Que agora esses assuntos estão em alta. Agora esses assuntos estão explodindo, ainda mais com o chat agora que chegou, e aí todo mundo, nossa, cara, e ele veio para mudar. E tanto é que o Facebook rapidinho correu. Já tinha, você acha que não tinha? Sempre teve. Mas ninguém colocava aberto, porque as pessoas ninguém acha que isso, embalava, né? E colocava como um produto, né? Antes era tem só... essa preocupação, né? Ai, meu Deus, o negócio resume ali. Eles estão enfrentando muitos desafios. A Itália está querendo proibir o chat. Então, assim, tem uma regulamentação, outra coisa, é muito perigoso quando você coloca uma coisa assim, porque que tipo de material foi treinado aquilo? Eu já vi um monte de estudos falando que o chat GPT ele é tendencioso politicamente.
Pode ser, porque de repente as pessoas, o montante de dados que foi treinado era de pessoas com aquele viés. Uhum. Eu acho difícil eles fazerem mas há muita gente que fala, tá? Ele tem um viés político. Uhum. Tudo que você pergunta, ele enviesa. Não sei. Exatamente essa era a minha próxima pergunta, porque a gente sabe que já está inserido no cotidiano, às vezes as pessoas nem sabem. Mas qual que é o desafio ético e de segurança mesmo dessas ferramentas? Cara, é um desafio gigante, né? Ainda mais com essa história de invasão cibernética. Você imagina... É super legal. Ai, meu Deus, esqueci o nome deles. Eles têm uma fechadura eletrônica. Tá super em moda agora. As casas estão pondo essa fechadura eletrônica. Que é um dispositivo IoT. Agora, você imagina se essa fechadura é invadida e quem invadiu abre toda a casa, né? Então, o protocolo de segurança em cima desses dispositivos tem que ser muito... Você imagina, dentro de uma indústria, sei lá, você vai numa Natura, quanto segredo de fábrica, quanto segredo fabril a Natura não tem, que se vaza esse dado... Por isso que eles têm muito medo de mandar dados para a nuvem. Então, assim, na indústria, quando você fala de IoT, eles querem uma coisa dentro de uma máquina, ou numa nuvem muito privada. Eles não querem pôr isso aberto, porque são dados sigilosos. Então, precisa se pensar muito nisso, nessa segurança, é fundamental, né? Ou, de repente, a pessoa invade a câmera inteligente da sua casa. E aí ela vai ver tudo que você fez na sua casa. Então, ela tem dados seus, dados pessoais, né? Quem está fazendo isso são pessoas que têm criminosos. E você não sabe o que eles vão fazer com que tipo de informação que eles querem e para quê, né? Uhum. Então, precisa de muita segurança, precisa de muita preocupação. É investido muito nisso. Tem um olhar, né? E cada vez mais estão vindo regulamentações, né? Você vê aí um monte de advogados se especializando nisso, porque a gente precisa de regulamentação. Antigamente falavam-se que o mundo virtual era... Terra de ninguém. Terra de ninguém. Hoje já não é mais assim, né? Veio a lei do LGPD para proteger a gente contra dos nossos dados, né, que ajuda, mas a gente investe muito nisso. Tem que ser investido e tem que ser olhado. Legal. E pensando no pessoal que está assistindo a gente, acho que a grande maioria são empreendedores, profissionais que estão à frente aí de empresas. Qual que é o impacto e os benefícios dessas ferramentas que vêm para otimizar na tomada de decisão dessas pessoas? Para ajudar elas a tomar Isso. Eu tenho, por exemplo, um sistema que eu acho que bastante empresa usa, que é o Salesforce, que é um sistema de vendas, né? Que é bem conhecido. O Salesforce, há muito tempo... Ele pega dados, as métricas, e ele mandava gráficos, né? Ele conseguia reproduzir lá para a pessoa ir lá e entender um pouco sobre um determinado dado da empresa dela. O Salesforce hoje tem o Einstein, que ele chama de Einstein, que é uma inteligência artificial. Ele não só mais cria o dado, como ele te manda uma análise daquele dado, daquele gráfico. Então, a pessoa ela não precisa saber profundamente aquele assunto, ela, baseado naquela análise que ele manda, ela começa a entender um pouco mais. E as pessoas que entendem muito daquilo, elas têm um primeiro... Às vezes, as pessoas ficavam dias analisando materiais, gráficos, para tirar... soluções, para tomar uma decisão. Agora, ele manda um negócio pronto para você você vai olhar para aquilo e vai tomar aquela decisão. Nós somos seres humanos, nós temos que ter o discernimento, o conhecimento tá dentro da gente. Então, você vai... Mas, cara, olha como adianta a vida do profissional, né? Uhum. Ele recebeu a tomada de decisão, o que ela está sugerindo, e vai analisar se aquilo é coerente ou não, o que mais acrescentar, o que tirar. Cara, é uma facilidade, ela ajuda muito. Então, assim, as pessoas digitalizar. Muita gente foi pro e-commerce. Quando você vai pro e-commerce, você precisa ter um atendimento humano, 24/7, cara, honoroso. Quantas pessoas colocaram um bot para resolver o problema, né? Hoje é até chato, você não conversa mais quase com um humano. Eu tô com um problema numa loja, eu tô tentando resolver e eu não consigo falar com um humano. Eu só falo com um bot. Às vezes é assim, eu sempre falo assim, um assistente virtual para o comércio,
bem treinado, ele te leva ao paraíso. Ele mal treinado, ele te leva ao inferno. É horrível. Porque você não resolve o seu problema, você não consegue ter acesso. Eu sempre falo assim, para qualquer e-commerce, você vai pôr um bot, maravilha, porque agiliza o processo. Mas qualquer problema, intervenção que você tiver, você tem que transferir isso para o humano. Não fica no bot, porque a gente, como usuário, me pondo como usuário, é muito ruim. Nossa, total. Então, assim, é uma coisa que veio para ajudar a tomada de decisão, facilitar a vida, né, do comerciante, de quem tem comércio. A nossa também, porque às vezes a gente ficava falando muito tempo com pessoas, então é mais fácil lá, você resolve tudo. Cara, é muito legal, mas tem hora que precisa de humano. Nós ainda gostamos mais de pessoas do que de máquinas. Pode ser que um dia... Olha, eu já tenho amigos que gostam mais das máquinas do que dos humanos. Mas eu acho que ela vem para ajudar muito a tomada de decisão. Ela vem para trazer métricas. Então, ela vem... Por exemplo, o IoT permite, e a IA, uma análise de uma quantidade de dados tão grande que um humano não conseguiria fazer. Então, hoje eu posso não mais tomar uma decisão por amostragem. Eu posso tomar uma decisão olhando o todo. Porque facilmente uma IA e um IoT... O IoT pensa sempre capturando os dados e a IA olhando isso como um todo. Então, assim, cara, eu lembro que quando a gente começou essa parte de digitalização, você sabia que todo call center, ele transcreve um pouco faz uma transcrição das conversas, e isso ficava humanos lendo aquelas transcrições e tirando input de novos produtos, vendo se aquele cara lá corria risco de para o SPC, para a justiça, enfim, todas as métricas que eles queriam eram humanos, era uma mesa gigante com humanos. Eles não conseguiam ler era 0,03% das chamadas. Nossa, hoje... Era uma infinidade de dados e quase nada aproveitado. E eles tiravam um input disso. Hoje não. Hoje você tem... Primeiro que você já consegue transcrever esses arquivos numa velocidade impressionante. Você transcreve tudo isso, pega um áudio, transforma em texto rapidamente e você coloca uma IA para ver isso, você consegue ver 100%. Você tira informações de 100% do seu... E é muito mais barato do que um monte de humano, né? E esses humanos podem estar alimentando este modelo, ajudando este modelo a se aperfeiçoar cada vez mais. De vez estarem lá lendo o que... Né? Então, assim, veio para facilitar. Principalmente na tomada de decisão e numa quantidade grande de dados. Muito legal. E aí eu queria uma opinião sua. De quais avanços que a gente tem visto aí que você considera que mais pode impactar aí o futuro, tanto positivamente quanto negativamente? Aí fica a seu critério. Qual desses avanços que você tem identificado que tem essa capacidade de impactar realmente o nosso futuro? Avanço, eu vou falar em IA, para mim, assim, o que tem de mais avanço é o ChatGPT. Eu acho que ele, essa capacidade dele, fazer uma tradução ou fazer uma apresentação. Você sabia disso? Que você digita lá, chat, por favor, preciso de uma apresentação sobre inteligência artificial, criar 5 slides, ele gera um código e se você colocar no PowerPoint, ele já te dá os textos e você vai procurar as imagens. Planilha de Excel, a mesma coisa. Planilha de Excel, a mesma coisa. Então, assim, cara, isso aí veio para mexer com a gente, tá? Eu fui conversar essa semana, a gente foi visitar uma indústria que está passando, o que é essa transformação aqui passando. Olha só que legal. Eu tenho o IoT pegando dados da indústria, eu tenho a inteligência artificial tomando algumas decisões, automatizando alguns processos. E eu tenho um chat GPT, tudo interligado, ajudando essa pessoa a tirar dúvidas. Então, ela pergunta, ela escreve, busca para mim o último... Faça um gráfico do último mês da produção, sei lá. Aí, eles têm todos esses dados, porque o IoT puxou a inteligência artificial. Aí ela fala assim, faça uma correlação com algo do mercado. Ele vai lá no Google, busca essa informação e entrega essa correlação. Cara, é impressionante. Isso, para mim, é a maior transformação.
E, pensando em IoT, acho que o 5G, né, que agora a gente fala em 5G, ele veio também para trazer mais velocidade de conectividade, para realmente colocar a indústria num outro patamar, né? Para trazer essa conectividade. Então, assim, esses conectores ligados ao 5G, essa inteligência artificial que vem aí agora para a mão de todo mundo. E todo mundo pode tirar valor disso. E claro, e é legal que eu possa usar isso em produtos, eu posso usar, tem um monte de coisa legal aí que a gente pode enriquecer os nossos. Você não precisa mais fazer tudo de tudo, né? Você não precisa desenvolver tudo em casa. Hoje é inovação aberta, você tem que pegar o melhor de cada um e ter um produto bom para levar para o mercado. Legal. Agora eu vou tirar minhas dúvidas aqui, que eu confesso que eu tô curioso, porque eu quero saber um pouco dos projetos do CPQD, referentes, né, à inteligência artificial, internet das coisas, e como que vocês estão trabalhando lá dentro, quais são os projetos? Tá. O CPQD, ele tem... A gente trabalha com IoT no CPQD desde 2015. Então, o CPQD criou uma plataforma de IoT, que é uma plataforma que chama Dojo, que ela é open source, ela é aberta, qualquer um pode usar. E, em cima disso, a gente criou muitos cases, né? A gente tem muita expertise em IoT. E aí, há 2 anos atrás, a gente terminou esse projeto. A gente resolveu criar uma plataforma do CPQD para o mercado. Então, a gente começou a investir numa plataforma que a gente acabou de lançou agora finalzinho de agosto, que ela chama Pilot, que é uma plataforma de IoT com inteligência artificial. Então, já é uma plataforma, uma base que você consegue ter receber todos os dados, não importa ele do que seja. Então, eu tenho dados de telemetria, que podem ser qualquer dados numéricos, dados de máquinas, e também consigo receber imagem, áudio, vídeo, tudo. Então, ela é um grande data lake, e aí eu tenho a inteligência artificial ali para fazer algumas análises, tirar algumas análises, seja ela preditiva, analítica, depende do contexto, de uma plataforma bem fácil de usar, para a gente ajudar essa transformação da indústria, porque a gente fala muito, né? Ah, indústria... Mas quando você olha para dentro do mercado do Brasil, cara, tá muito longe. Então, e a gente tem uma filosofia, o CPQD, ele quer ajudar a indústria, as empresas, em qualquer estágio que ela esteja. Então, assim, ó, a empresa não tem conectividade. Ah, mas quem não tem conectividade? Ah, vamos pensar lá, você vai lá para pro rural, o agro é muito forte, o agro está sedento por conectividade. Eu vou te falar que nos próximos anos, o agro vai ser um dos setores mais impactados pela tecnologia. Porque ele está sedento e faz muita diferença para eles. Então, assim, a gente leva a conectividade para ele, né? Legal. Aí, eu ajudo ele a extrair dados. E... Nossa, eu perdi meu raciocínio. Que a gente tá... Então, a gente quer entrar... O cara não tem conectividade, eu trago a conectividade, ele já tem. Ele já tem o conector, tem muita empresa que já tem dados. Eles têm dados, mas não faz nada com esse dado. Que é uma Muito pena. pouco Que adianta ter um monte de dado compilado e não tirar valor desse dado? Então, a gente entra para ajudar ele com IA, para tirar o valor. Então, a gente tem essa competência dentro do CPQD. Então, eu tenho a competência de IoT para ajudar essa parte de conexão e eu tenho a competência do IA para ajudar ele a tirar valor dos dados. E eu tenho ele dentro de um produto pronto, ou eu tenho essa competência que eu desenvolvo projetos para eles. A gente tem uma plataforma que a gente começou a desenvolver em 2020, que é a Platear, que ainda não foi lançada, mas que ela é basicamente falando de IA, quando a gente fala desses treinamentos, eu tenho que treinar. Imagina esse treinamento sendo um modelo. Então, eu tenho essa plataforma, ela é como se ela recebesse todos esses modelos e ela começa a te dar input. Precisa retreinar. Esse modelo não está performando bem, esse modelo não está... Então, porque o modelo ele não funciona eternamente sozinho. Então, e aí ela começa a tirar insights e retroalimentar também esses modelos. Então, é uma plataforma bem legal que a gente vai lançar. A gente tem projeto de gêmeo digital, porque não tem como você falar de IoT, de inteligência artificial hoje, não falar de gêmeo digital. O que é gêmeo digital? Bem grosseiramente, tá? Eu faço uma simulação
de um ambiente. Então, para a indústria, isso é muito importante, porque eu posso simular, por exemplo, uma máquina que está funcionando a todo vapor, que não para, tem máquina que funciona 24 horas, e aí eu não posso intervir nessa máquina, eu não posso parar. Então, eu simulo essa máquina e posso, por exemplo, detectar quando ela vai quebrar. Eu posso detectar que tem peça desgastada que eu preciso fazer intervir. Então, eu simulo aquela situação para tomar uma ação na ação física. É mais ou menos, muito mais do que isso. Eu estou falando de uma maneira bem superficial. Legal. Mas então a gente tem esses projetos. Tá. O CPQ dele é muito forte em inovação. Então, a nossa filosofia é levar inovação para o mercado, é levar tecnologia, a gente quer que o mercado prospere, né? Que a gente possa contribuir o máximo possível em inovação. Fantástico. Acho que é muito importante também ter o CPQD dentro de Campinas, que é uma cidade totalmente tecnológica e está tentando acompanhar, está acompanhando, né, esses avanços aí, tem bastante cases sobre isso. Campinas já foi piloto de cidades inteligentes, né? Então a gente tem algumas câmeras, alguns pilotos, por exemplo, tem câmeras em Campinas inteligentes, que elas detectam placas dos veículos e mandam, sei lá, eu vou dar, não sei nem se é nesse contexto, mas, por exemplo, o carro tá andando, tá com o IPVA atrasado. Aí a placa, aí ele avisa já, lá na base, esse carro tá com... Então, assim, ou um assalto, quando você sofre um furto de um veículo, você pode passar, então todas as câmeras estão olhando se aquele veículo tá passando e mandando informação. Então, assim, tá para contribuir, né? Gente, a tecnologia tá aí, a gente tem que trazer prosperidade em cima da tecnologia. Total. E pensando em pessoas que estão no mercado de trabalho, querem se desenvolver e acompanhar também, né, isso, porque está sendo um requisito já de profissionais que querem acompanhar o mercado, saber dessas tecnologias, trabalhar junto com elas, utilizar elas para benefício, para otimização. Qual que se você acha que é a melhor forma de ir atrás de conhecimento, de buscar, de se qualificar para se preparar para essa carreira e para o futuro dos negócios? Eu acho... Bom, para falar assim, eu acho que a gente tem um mercado totalmente em ascensão e vão surgir, sei lá, centenas de novas profissões ligadas a isso, né? A tecnologia, Cara, outro dia eu vi lá, profissão, psicólogo de robô. O que um psicólogo de robô faz? Já tem. Psicólogo de robô. Então, eu acho que as pessoas que querem mexer com tecnologia, né, elas têm que ter habilidades e elas têm que procurar se envolver nessa parte de computação, de aprendizado de máquinas. Hoje tem coisas muito específicas, né? Eu acho que você pode fazer hoje Olha que legal. O ChatGPT, ele vai proporcionar para as pessoas que não têm muito conhecimento em desenvolvimento a criarem produtos. Porque por exemplo, hoje ele já cria softwares muito simples. Se você pedir para ele, faz, sei lá, uma planilha do Excel automatizada. Até programação. Ele faz programação, cria o código e tal. Então, ele vai permitir que pessoas que não tinham muita capacidade, elas consigam fazer. E eu acho que isso traz desenvolvimento, porque essas pessoas, elas vão querer criar coisas em cima disso. Então, elas vão se especializar. Né? Mas eu acho que é importante ainda as pessoas terem esse discernimento, né? Eu vou olhar aqui, porque eu destaquei um negócio que era muito legal. Desenvolver habilidades e pensamentos críticos. É isso, é o pensamento crítico. Acho que a gente tem que ter o pensamento crítico em cima dessas tecnologias. Então, e desenvolver todas as habilidades que precisa. Gente, eu sabia de inteligência artificial antes de entrar no CPQD. Não, eu sabia que existia. Mas eu nunca tinha... Eu lembro das primeiras vezes que eu ouvia falar em IoT mesmo. Eu falava, gente, o que é isso? Eu não consigo trazer... E hoje já faz tão parte da nossa realidade, as coisas, então, assim... claro... Já existe um monte de curso, você vai se aperfeiçoando, tem um monte de material. Então, eu acho que as pessoas, elas tá aí para todo mundo. Mas é uma coisa que é muito longe da minha realidade. É longe da realidade porque você quer que seja longe da sua realidade, né? Uhum. A gente tem uma carência muito grande de profissional. A gente tem uma carência. Nós temos vagas que a gente demora 8 meses para repor. De programador, de desenvolvedor. Nós temos.
Então, assim, tem a demanda e a gente está precisando que as pessoas corram atrás aí para se preparar, né? Disseminar esse conhecimento é importante até para vocês, como você falou, para preencher algumas vagas no mercado. Eu nem sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Por exemplo, a gente fez uma parceria com a PUC. É um dinheiro do governo, tá? E o CPQD tá junto nessa parceria. A PUC tá dando cursos, acho que acabou as inscrições, acho, não tenho certeza. Mas a PUC abriu vaga para inteligência artificial, curso de inteligência artificial. Se eu não me engano, era blockchain, acho que eram 3 tecnologias. Foi lá no Mescla da PUC? No espaço tecnológico, no eu acho cubo que sim. deles lá? Eu sei que eles abriram esses cursos que vão tirar profissionais e esses caras vão poder fazer estágios dentro do CPQD. Legal. É um projeto, acho que são 2 anos, não é um curso simples. Então, assim, qualquer um podia se inscrever, não precisava ser pessoa ligada à tecnologia, mas qualquer estudante. Então, assim, cara, a gente está estimulando a trazer mais conhecimento para todo mundo. Acho que e para ter profissionais mais qualificados, a gente precisa de profissionais mais qualificados. Com certeza. E o governo, de alguma forma, está ajudando a estimular isso, está dando acesso. Então, é um dinheiro público que veio, aí a PUC é privada, o CPQD, que é uma fundação, mas é uma fundação privada, sem fins lucrativos, se juntou para daí vai dar essa oportunidade de estudantes ficarem 6 meses fazendo estágio. Fazer estágio no CPQD é trabalhar, pôr a mão na massa. Legal. Né? Então, é muito legal, assim. Procurem, né? Quem quer entrar nessa área tem muita coisa. Procurem. Se eu puder contribuir, para vocês que estão vindo antes, né, do dia 3, 4 e 5 de outubro, uma das formas de você se qualificar é a Semana de Negócios e Empreendedorismo da SIC, que a gente vai falar muito sobre esse tema, principalmente com a Tati lá com a gente. E aí, Tati, seguindo o nosso papo, já estamos chegando no final, mas eu queria saber se você já viu o impacto na economia dessas ferramentas, né? Tanto da inteligência artificial quanto da IoT. Já está tendo esse impacto na economia? Está tendo. A gente tem um crescimento econômico, né? A gente tem vamos falar que eu falei que estava tudo bom. Mas a gente já tem uma geração de empregos, de novos empregos, de novas funções. Nós já estamos aproveitando as pessoas de uma forma diferente. Eu acho que o impacto é muito grande. A gente... Quando veio a pandemia, a gente precisou automatizar os call centers, né? As empresas se viram lá, o e-commerce, uma loja física ficou desesperada porque ela não podia fechar as portas. Correndo, ele foi criar... Olha como a tecnologia, a digitalização, ela ajuda nisso, né? Ela impacta a economia. Aí o cara foi correndo, aí ele teve que criar um e-commerce que ele não tinha. Aí dentro desse e-commerce ele teve que procurar um chat para ajudar a atender. Então, assim, eu já dei emprego pro cara que cria a página, eu já paguei um provedor, o cara é do bot, que usa uma inteligência artificial. E tem toda uma coisa por trás, então isso gira. Legal. Então eu acho que sim, novas posições... mas algumas acabaram? Acabaram. Vão diminuir? Eu não acho que acabe, eu acho que muda. Né? Eu acho que a gente tem que se reinventar. A Uber veio, ela não acabou com o táxi, né? Apesar de todo mundo achar que ia, não, eu continuo vendo um monte de táxi na rua. A gente consegue conviver com coisas semelhantes de formas diferentes, né? Então, para mim, já está impactando e vai impactar cada vez mais, né? Porque uma hora que a gente falar assim, temos indústrias 4.0 muito boas no Brasil. Cara, o valor que a gente tira disso, a mão de obra, o produto que sai, a qualificação, o tempo, tudo acelera. Então, a gente consegue entrar em outros mercados e além, né? Legal. Então, eu acho que o impacto, eu já vejo o impacto e eu acho que para os próximos anos serão surpreendentes. Legal. Tati, se a gente ficasse aqui, tinha assunto para muita coisa. Lembrei de outra coisa, um impacto forte, o carro autônomo. Cara, uma realidade. Aí. A Tesla trouxe o carro autônomo. E aí, falando de segurança, você imagina o quanto a Tesla tem que se preocupar com a segurança, porque você imagina alguém invadindo o conector, o IoT desse carro e fazendo um acidente matando uma pessoa. Então, é uma preocupação. Você imagina o quanto de segurança não tem que ter por isso. E o carro autônomo é uma realidade.
Hoje aqui no Brasil a gente já tem aqueles muito assim, tipo, estaciona sozinho, tal. Mas nos Estados Unidos é uma realidade o carro autônomo. Tá aí, olha que inovação. Eu tava falando eu vou falar disso porque eu fiquei surpreendida e a Samsung, ela tem pra mim, a Samsung, ela olha pra tecnologia e hoje, se eu for pensar numa empresa ela não é brasileira, mas aqui no Brasil, que ela tem umas sacadas de tecnologia. A Samsung tem um robô aspirador. Eu nem sei se chegou no Brasil ainda. Que ele usa inteligência artificial e ele tem uma câmera inteligente. E ele procura, fora ele limpar, mostrando tudo, ele procura o pet da pessoa e ele fica mandando foto do pet pro dono. Pra ver se tá tudo bem. Pra ver se tá tudo bem, a pessoa tá trabalhando, ele procura o pet. Às vezes, tipo, a pessoa tem câmera, mas o pet tá embaixo da cama. Ele sai à procura do pet. E ele começa durante o dia a mandar várias fotos do pet pra pessoa que tá em casa. Cara, isso é um mercado fantástico. Então, assim, ela tá usando. O que ela tá usando? Ela já tem um Middle IoT, porque ela, né, precisa capturar os dados. Ela tem inteligência artificial, ela colocou uma câmera inteligente para tirar foto e mandar para a pessoa, e ela tá mexendo com o emocional daquela pessoa, porque o pet hoje faz parte da família das pessoas, né? Não é igual era antigamente que o pet ficava fora de casa. E ele faz isso. Olha que sacada, olha como a tecnologia traz coisas interessantes para nossa vida, né? Eu achei isso muito legal. Eu falei, eu tenho que falar disso, porque foi sensacional esse negócio, essa sacada da Samsung. Acho que tá tendo soluções para todo tipo de mercado. Mercado pet, que não deixa de ser, né? Tem para vários mercados aí. Não, e daqui a pouco você vai ver. Aí vão mandar temperatura, vai... não, e sabe o que ele faz também? O robô, ele toca música para acalmar o pet. Então, se ele tá muito agitado, se o pet tá fazendo bagunça, ele avisa que o pet tá agitado e você manda tocar uma música pro pet. Legal. A minha prima deixa a televisão ligada quando ela vai trabalhar pro pet não se sentir sozinho. Agora a gente tem um robô que ele percebe que o pet não tá bem, ele te avisa para tocar música pro pet. Você consegue interagir com o pet mesmo não estando na sua casa. Mesmo não estando fisicamente na sua casa. Que legal. Né? Tati, tem muita coisa e eu acho que a ideia do papo era justamente só introduzir para as pessoas que estiverem assistindo isso, irem até o nosso evento, se qualificarem. Mas, claro, se você estiver assistindo também, tem outras assistindo depois do nosso evento, tem outras formas. A gente, eu sou super disponível lá na SIC, a gente direciona aí contatos que você pode se qualificar sobre esse tema, inclusive da Tati, né, que é muito acessível também. E eu queria abrir para as palavras finais, queria que você depois divulgasse as redes onde o pessoal te encontra, onde você gera conteúdo, e dar uma palavra final sobre esses temas que a gente falou, o que você achou do papo. Foi super bacana. Da minha parte, eu gostei muito. Já agradecer de antemão, né, você ter participado aqui. Vai ser uma das palestrantes, vai estar com a gente nesse evento. Espero que em outros eventos esteja também. É super gratificante para mim, para si, que tá recebendo você. Lucas, eu quero agradecer o convite, né? Eu sou... É engraçado porque assim que eu falei pra você, assim, quando eu voltei da minha experiência lá de fora, eu já tive algumas experiências com a SIC, então a SIC, ela faz parte da minha... Mesmo eu não tendo uma ligação hoje com a SIC faz parte da minha jornada, né? Eu tive grandes oportunidades, é um prazer poder falar com o público de vocês e levar esse conhecimento e trocar essa ideia. Pra mim é uma troca de ideia, né? A gente... fala o que sabe, ouve, aprende muita coisa. Eu estou muito feliz de estar lá no dia 4 com vocês, falando sobre esse tema, que é um tema que gera tanta curiosidade, que é tão novo, né? E trazendo assim, falando, gente, tá aí, ó, todo mundo usa, só que ninguém sabe o que é, ninguém, né? E isso é muito prazer. Eu falo muito, então eu sempre falo, eu preciso me conter, porque é tão gostoso falar de uma coisa boa, né? E muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz mesmo de estar com vocês. Eu tenho o meu LinkedIn, Tati Mosiman, é complexo, né? É Tati com H e Mosiman, com 2 N's no final. Lá também vocês podem me achar facilmente, mas se precisar também, Lucas, você pode passar meu contato, não tem problema. Legal. E tamo aí. Obrigado, Tati, de novo. Foi super prazer. Papo super gostoso. Passamos até um pouquinho do tempo, porque rolou a conversa, fluiu. Eu nem sei quanto tempo a gente passou. Mas é isso aí. Obrigado também a você que ouviu até aqui.
Esse foi mais um episódio do AciCast, né? A gente está gerando conteúdo em formato de podcast agora para vocês. E espero que você tenha a oportunidade de participar da Semana de Negócios e Empreendedorismo. A Tati vai participar com a gente no dia 4 de outubro no Fórum de Transformação Digital. E a gente espera vocês lá. Muito obrigado e até a próxima.